Seja bem-vindo ao curso Tecnologias no Ensino de Matemática da Educação Básica da plataforma Mais e FMG. Eu me chamo Sueli, sou sua professora nesse curso. Essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas tecnologias que podem ser utilizadas na aula de matemática. O primeiro tópico dessa semana é apresentar a história de matemática com as tecnologias para o ensino e aprendizagem da matemática. Ou seja, utilizar algum livro com história da matemática. Indico muito aquele livro do Howard Ives, Introdução à História da Matemática, que apesar de ser uma introdução, ele é bem grosso e aborda bem sobre todos os assuntos. Ou então utilizar algum filme, alguma coisa, mas não utilizar só no início da aula, como uma historinha, como uma curiosidade. Mas pegar essa história da matemática e tentar reproduzir os passos para a aquisição desse conhecimento. Tentar utilizar os mesmos instrumentos que os sábios antigos utilizaram para conseguir descobrir determinado assunto, para o aluno perceber que muitas vezes também não foi fácil para eles conseguir aquela descoberta. Nisso, o aluno começa até a se sentir mais motivado, porque ele percebe que não é só ele que teve dificuldade, que aquele conhecimento não caiu, né, de mão beijada do céu, e que teve sim um esforço por parte dos matemáticos, por parte dos antigos, em conseguir sintetizar, sistematizar tudo aquilo que o aluno está aprendendo. E eu te indico depois, inclusive está na nossa apostila, o meu trabalho de final de curso, a minha pós, que eu disse que fiz sobre tecnologias no ensino da matemática, que fala justamente sobre como utilizar a história da matemática em uma sequência didática para conseguir com que o aprendizado do aluno seja melhor. E o segundo tópico que nós vamos falar hoje, nessa aula, é sobre o uso de computadores e softwares no e para o ensino de matemática. Porque o computador sozinho não faz nada. Então, a gente precisa de um software, também conhecido como um programa, para trabalhar com ele, né? E alguns autores fazem uma retrospectiva de como que foi essa introdução do computador na educação e ensino da matemática, né? Borba, Gadanides e Silva falam que no início, lá nos anos 80, começou com o uso de calculadoras comuns, científicas, e a expressão que era usada nessa época era de tecnologia de informática, TI. E logo em seguida foi aparecendo o software Logo. Inclusive esse livro que eu cito, né, do Papert, ele fala sobre esse software. Em 1985, mais ou menos, as primeiras, né, os primeiros engatinhar das tecnologias nas salas de aula. Aí a segunda fase foi por volta dos anos 90, que começou a ter um pouco mais de acessibilidade da população aos computadores, né, aqueles computadores de mesa que algumas famílias tinham. Aqui no Brasil demorou um pouquinho mais, veio só na terceira fase, né? Foi depois de 1999, com o surgimento da internet. E aí, sim, aqui teve um grande boom depois dessa fase, que começou, inclusive, a se utilizar a nomenclatura de tecnologia da informação e comunicação, que aí os computadores passaram a ser fontes de informação mais rápida, facilitando a comunicação por meio de e-mails, né? E começaram o surgimento de cursos, né, à distância. E então, a partir de 2004, né, começou a ser usada a
tecnologia digital, que é essa que nós conhecemos, né? Que é mais rápida e que perdura até hoje, que melhorou a conexão, melhorou os recursos, os computadores ficaram melhores, mais rápidos, às vezes até mais compactos, né? E comunicação online mais acelerada, mais instantânea. E aí, a partir dessa evolução, vieram também a criação de vários softwares. A gente tem que saber que existe uma diferença entre um software aplicativo e um aplicativo de celular. O software aplicativo é aquele software que ele vai ter várias informações e vai nos ajudar no processamento de algum dado ou de alguma informação. Por exemplo, nós temos um software aplicativo que é o Excel, que ele recebe várias informações e nos ajuda a trabalhar com aquelas informações, com tabelas, com gráficos. O Word, ele recebe palavras e nos ajuda no tratamento de textos. Então, esses são softwares aplicativos. Já os aplicativos de celulares, os apps, né? Eles são também, de alguma forma, para nos dar rapidez e agilidade, como esse software do computador, só que de uma forma mais dinâmica, seja para mandar uma mensagem, seja para acessar rapidamente o número de um celular. Então, tem essa pequena diferença, né? E na questão dos softwares que nós utilizamos na educação, alguns autores têm uma pequena divergência, mas eu prefiro aqueles que dizem que o software aplicativo, ele é um software que, a partir do momento que ele é usado na educação, ele é um software educacional. E o software que é criado para ser usado na educação, ele é um software educativo, ou seja, o Excel ele não foi usado com o fim de ser utilizado dentro da sala de aula, mas nós podemos fazer sim muitas coisas bacanas com ele. Então, a partir do momento que nós utilizamos um software que não foi criado para ser usado dentro da sala de aula, mas nós usamos, ele é um software educacional. Agora, aquele software que ele já é criado para a educação ser trabalhado dentro da sala de aula com alguma finalidade específica, esse software já é um software educativo. Temos também os Valente, ele fala vários tipos de softwares que nós temos, e um deles é o software tutorial. Ele é aquele software que ele é mais de informações pré-definidas, que é um software que o aluno muitas vezes usa como um livro, ele acessa uma informação, acessa outra. Ele é mais utilizado na finalidade do aluno memorizar alguma coisa, e uma das desvantagens dele é que a gente não sabe o que foi processado pelo aluno no final das contas. Temos também softwares de programação, né, que são aqueles softwares que a gente utiliza uma determinada linguagem para ser uma ferramenta, né, para tentar resolver algum problema. E esse software ele exige mais do aluno, porque ele vai ter que saber se aquela resposta está correta ou não, ele vai ter que refazer a programação que ele fez. Tem também os softwares que são de simulação e modelagem. A diferença entre eles é que muitas vezes a simulação, o professor escolhe o problema e aí o aluno vai trabalhar a simulação dele. E na modelagem, o aluno escolhe o problema e como ele vai trabalhar aquela resolução. Os softwares de simulação também são muito interessantes para trabalhar alguns problemas que são difíceis de serem vividos com os alunos na situação cotidiana ou de laboratório, ou de levar os alunos justamente para o laboratório para fazer aquela experiência. E aí, esses softwares simulam como seria fazer
enfrentar aquela situação na vida real, mas por meio de um software, sem todos aqueles riscos, aqueles perigos. Nós temos também os softwares de jogos, que são bem bacanas, podem ser levados para desafiar e motivar os alunos em competições, ou então para fixação do conteúdo. Né? Uma coisa que é muito importante, que a gente deve sempre estar atento, são os instrumentos de avaliação de softwares. E existem vários artigos que vêm falando como a gente pode avaliar o software, se ele é bom para nós, que somos os educadores, para os alunos, né, que são os educandos, e para a comunidade em geral, avaliando a facilidade de mexer, avaliando as respostas, os comandos, tudo isso é bem bacana. Então, eu sugiro aí, quando for trabalhar com software, olhe sobre esses instrumentos de avaliação, para você ver se o seu software vai atender aquilo que é a sua demanda. Nós estamos, então, na nossa segunda aula. Espero que você leia a apostila e resolva os exercícios propostos. E nós nos encontramos na nossa última aula, daqui a pouquinho, assim que você finalizar essa unidade. Até mais.